Olá, nessa aula nós iremos falar sobre a personalidade jurídica. Aula de Direito Civil, parte geral. Nós podemos trazer aqui um conceito de personalidade jurídica como sendo a aptidão genérica para se titularizar direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Ou seja, é a qualidade para ser sujeito de direito. Resumindo, o que seria personalidade jurídica é a qualidade para adquirir direitos, para ser sujeito de direitos. E quais seriam as pessoas que têm personalidade jurídica? Regra geral, nós temos as pessoas físicas, ou também conhecidas como pessoas naturais. O novo Código Civil trouxe essa denominação. E temos as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, nós podemos falar que é um grupo humano criado na forma da lei, ele é criado pela lei, dotado de personalidade jurídica própria para a realização de fins comuns. É o que nós podemos trazer em primeiro momento do que seriam essas personalidades jurídicas. Então, quem tem personalidade jurídica? As pessoas naturais e as pessoas jurídicas. E o que seria personalidade jurídica? É a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Ou seja, qualidade de ser sujeito de direito. Até aí tranquilo? Então vamos falar um pouquinho sobre pessoas físicas e pessoas naturais. Em que momento a pessoa física ou natural ela adquire personalidade? Bom, nós vamos encontrar esta resposta no artigo 2º do Código Civil. Acompanhe com o material. Nós temos aí o artigo 2º que diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E nascer com vida aqui significa que você respirou. Houve o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório do recém-nascido. Então, para que tenha vida, para nascimento com vida, respirou, é considerado que nasceu com vida. A importância seria transferência do patrimônio, isto é, nasceu com vida, já é sujeito de direito. E enquanto não nasce com vida, nós teríamos aí a denominação de nascituro. Então, o que é nascituro? Nascituro é aquele que ainda embora concebido, não nasceu. E o artigo 2º do Código Civil, ao referir-se ao nascituro, ele reconhece direitos em seu favor. E com isso, nós vamos ter duas teorias, teoria natalista e teoria concepcionista. De acordo com a teoria natalista, que é adotada inclusive por Silvio Rodrigues, por Venosa, vai nos informar, de acordo com essa teoria natalista, vai adquirir a personalidade se o nascituro, ele nascer com vida. Se ele não nascer, ele não seria sujeito de direito. Essa é a teoria natalista. No entanto, nós temos a teoria concepcionista, que é adotada por Teixeira de Freitas, Clóvis Bevilacqua. Para ela, o nascituro seria considerado pessoa desde a concepção, inclusive para efeitos patrimoniais, razão pela qual o nascituro seria titular de direito e não mera expectativa. Consegue perceber a diferença? Na teoria natalista, somente teria direitos se nascesse com vida. Já na teoria concepcionista, garante ao nascituro, além da perspectiva, ele seria sujeito de direito também na ordem jurídica brasileira. No entanto, se ele nasce morto, a denominação que é dada é natimorto. Natimorto, mesmo que nascido morto. E aí nós temos o enunciado número 1 da primeira jornada de direito civil, que recebe a tutela de certos direitos da personalidade, vai nos informar
que o natimorto ele recebe a tutela de certos direitos da personalidade, como nome, imagem, sepultura, situação especial de tutela de direitos. Então nós vamos ter aqui a primeira que diz que a proteção que o Código Civil defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Esses enunciados são postulados da doutrina que vão se formando no decorrer do tempo. Então nós vimos aí o que seria o natimorto. Nós temos também outra denominação do nondum conceptum. O nondum conceptus é uma prole eventual da pessoa existente por ocasião da morte do testador. E isso aí haveria uma disposição testamentária a seu favor. Trata-se de um sujeito de direito sem ser pessoa, como o nascituro. Está previsto aonde? 1799 e 1880. Lembre-se, o nascituro ainda não é uma pessoa, porque para ele adquirir a personalidade, ele tem que nascer com vida. Mas nós vimos que é garantido os seus direitos desde a concepção. E aí nós vamos fazer a leitura dos artigos 1799 e 1800, que diz: na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos, mesmo aqueles que não sejam concebidos ainda, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas, estas ao abrir a sucessão. Ou seja, quando começar a sucessão, ela já tem que ter nascido. As pessoas jurídicas também podem suceder, e as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob forma de fundação também podem suceder. No caso do inciso 1, que nós falamos aqui, do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. Então aqui nós temos curador e não tutor na primeira hipótese aqui, dos filhos que ainda não foram concebidos. E aí podemos perguntar, o nascituro, ele pode ser chamado a suceder? Ele pode ser donatário? O que vem a ser donatário? Donatário é aquela pessoa que recebe a doação. Se eu faço a doação para alguém, eu sou o doador. Aquela pessoa passa a ser denominada donatário. E aí a pergunta, pode o nascituro ser donatário? Ele nem nasceu ainda, está no ventre, ele ainda pode receber uma doação? A resposta nós vamos encontrar no artigo 542, que diz que a doação feita ao nascituro valerá. Então a doação a nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então valerá. Mas lembrando a vocês que para ele possa adquirir todos os direitos, está garantido esses direitos, mas que ele possa adquirir realmente, ele tem que nascer com vida. E aí falando agora um pouco sobre personalidade jurídica e capacidade. Nós já falamos sobre a personalidade jurídica, que vem a ser a aptidão genérica para se titularizar direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Ou seja, é a qualidade para ser sujeito de direito. Já mencionamos isso. E o que seria capacidade jurídica? A capacidade jurídica também é a possibilidade de titularizar pessoalmente relações jurídicas de conteúdo patrimonial. E para que possamos falar sobre a capacidade jurídica, nós temos que analisar dois tipos de capacidade. Nós temos a capacidade de direito e nós temos a capacidade de fato. A capacidade de direito, todos têm. Todos têm essa capacidade. Ela é uma capacidade genérica, geral, para titularizar obrigações e direitos. Então, a capacidade de direito, todo mundo tem. É uma capacidade genérica e geral. Já a capacidade de fato, também conhecida como capacidade de exercício, nem todo mundo tem. Então, nem todos vão possuí-la. Ela vai traduzir a aptidão para pessoalmente praticar os atos da vida civil. Se você não tem a capacidade de fato,
Se estamos diante da incapacidade de fato, nós vamos deparar com a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa, que será matéria do nosso próximo bloco com relação a esse tema. Ok? Espero que tenha gostado e vamos para a próxima aula. Um grande abraço.